Bom dia, galera. Aula de GAP hoje, a primeira GAP de Direito do Trabalho. Estamos aqui nessa videoaula, né? O tema da GAP 01 é contrato de trabalho, alteração, requisitos e extinção. Então vamos a algumas noções básicas sobre o contrato de trabalho, que é um dos pilares do direito individual do trabalho. Lembrando, o direito individual do trabalho se sustenta em dois grandes assuntos: contrato de trabalho e remuneração do trabalhador. Vamos ao primeiro assunto então, contrato de trabalho. Nós sabemos que o direito do trabalho é aquele ramo do direito que regula e estuda, enquanto dogmática, enquanto ciência, um objeto específico que nós denominamos de relações de trabalho. Bem, o contrato de trabalho, meus prezados alunos, é aquele instrumento que materializa justamente essa relação de trabalho. O contrato de trabalho nada mais é do que o famoso negócio jurídico. Um negócio jurídico instrumentalizado por meio de um documento, por meio do registro na CTPS, Carteira de Trabalho. Bem, esse contrato de trabalho tem características e é importante que você saiba estas características. São qualidades que o contrato de trabalho possui. A primeira característica: o contrato de trabalho é considerado sinalagmático. O que significa isso? Ele cria obrigações para ambas as partes. Portanto, empregador e trabalhador se tornam obrigados em razão do contrato de trabalho. Há uma reciprocidade obrigacional. O segundo elemento que compõe, segunda característica que faz parte do contrato de trabalho, é justamente a consensualidade. Não confunda consensualidade com a ideia de acordo, porque na verdade todo contrato é um acordo, um negócio jurídico. A consensualidade significa que o contrato de trabalho não exige requisitos formais, ele não exige uma forma pré-determinada. Portanto, o contrato de trabalho não é solene. Não é solene. Contratos solenes são aqueles que têm forma prevista expressamente em lei, o que não ocorre com o contrato de trabalho. Uma terceira característica do contrato de trabalho: nós contratamos uma determinada pessoa em razão desta pessoa. Portanto, para o empregado, para o trabalhador, o contrato é intuito personae. Isso significa que o trabalhador não pode se fazer substituir por outro sem que o empregador aceite. A pessoa do trabalhador é o sujeito contratado. Já o empregador não. É possível sucessões de empregadores, independente da vontade do trabalhador. Mas o trabalhador não pode ser sucedido sem que o empregador queira. Portanto, enviar o colega para fazer as suas funções no seu trabalho é proibido. O contrato de trabalho será infringido se você mandar o seu colega para trabalhar no seu lugar, não é? Quarta característica: o chamado trato sucessivo significa que o contrato de trabalho, uma vez celebrado, gera prestações, obrigações contínuas. Todo mês o empregado, o trabalhador, precisa desempenhar suas atividades, esta é a sua obrigação. E todos os meses o empregador também precisa cumprir as suas obrigações, que é dar condições de trabalho, que é pagar remuneração. Então as obrigações, elas são contínuas. Esta quinta característica do contrato de trabalho nos leva a perceber que todas as pessoas envolvidas no contrato de trabalho, ambas as partes, trabalhador e empregador, desempenham um papel econômico. Vocês se lembram das primeiras aulas quando eu disse que o trabalho tem um valor social. O direito do trabalho assegura o modo de produção capitalista. Pois bem, ambas as partes têm obrigações econômicas. O trabalhador fornece a sua força de trabalho, que é sim uma prestação econômica, e o empregador remunera esta força de trabalho com outra obrigação econômica, que é o pagamento em dinheiro, não é?
Excepcionalmente, nós sabemos que a remuneração pode ser também em espécie, mas a regra é que o pagamento da remuneração seja em dinheiro, ou seja, ambas as partes têm obrigações econômicas. Isso significa que o contrato é oneroso para ambas as partes. Trabalhador e empregador têm ônus econômico. Muito bem. Última característica do contrato de trabalho, a chamada alteridade. A alteridade é uma característica que imputa somente ao empregador o ônus, o risco da atividade. Portanto, o empregador é exclusivamente o responsável pela atividade. O empregador não pode se esquivar dos riscos da sua atividade. Afinal, ele, empregador, tem o bônus de conseguir lucro com a sua atividade econômica, mas também tem o ônus. Ele assume todos os riscos da atividade. O contrato de trabalho também tem elementos. Vamos a eles. O primeiro, como todo negócio jurídico, o contrato de trabalho exige capacidade das partes. Capacidade significa uma aptidão, aquela capacidade do direito civil que você estudou lá no velho e bom direito civil, nas primeiras aulas do direito civil. Capacidade não é capacidade para o trabalho, é capacidade para celebrar o contrato de trabalho. Quem é que tem capacidade para celebrar um contrato de trabalho? Bem, os maiores. Quem são os considerados titulares da maioridade no Brasil? Aqueles que têm 18 anos ou mais, não é verdade? Além disso, também são considerados capazes os menores a partir de 16 anos, desde que eles tenham capacidade econômica, desde que eles recebam dinheiro suficiente para sua autossustentabilidade. Os menores de 16 anos não são considerados capazes, mas eles podem celebrar um contrato de trabalho? Podem. É possível que eu tenha um menor com 14 anos celebrando um contrato de trabalho? É possível, desde que eles sejam assistidos. Muito bem, mas vejam, quem é que tem capacidade então? Só dois tipos de trabalhador: os que têm 18 ou mais anos e aqueles que têm a partir de 16, mas já conseguem se sustentar, já têm uma independência econômica. Estes também são considerados capazes. O segundo requisito significa a licitude da atividade contratada. Se você é contratado para uma atividade ilícita, o seu contrato de trabalho cumpriu este requisito. No entanto, se você foi contratado para o desenvolvimento de alguma atividade ilícita e você, trabalhador, tem a ciência da ilicitude, o segundo requisito do contrato de trabalho não foi respeitado. Portanto, este contrato de trabalho, que tem por objeto uma atividade ilícita, e você, trabalhador, tem a ciência desta ilicitude, e esta ciência ela é considerada para o homem médio. Você, trabalhador, não poderá se valer do direito do trabalho, porque o seu contrato de trabalho não é válido, ele possui um vício, ele possui uma nulidade. Vejam, se você então é contratado para agredir fisicamente uma pessoa, você não pode exigir na Justiça do Trabalho uma remuneração. Se você também for contratado para vender substância entorpecente ilícita, você também não poderá buscar a Justiça do Trabalho. Por quê? Porque o seu contrato de trabalho tem como objeto, tem uma prestação ilícita. A sua atividade é ilícita. E para o homem médio, agredir alguém fisicamente
e vender droga é uma atividade ilícita. Portanto, a ciência aí da ilicitude é presumida. Vejam, nós também temos outro requisito, o chamado requisito formal. Mas o requisito formal só existe quando a lei determina, por exemplo, para os contratos de trabalho, aprendizagem, para os contratos de trabalho, estágio. O contrato de estágio é trabalho, só não é emprego. Vejam, eu posso dizer que a forma é pré-determinada. Para as outras modalidades, em regra, não haverá forma. Por quê? Porque o contrato de trabalho não é solene. O contrato de trabalho não exige forma determinada. O contrato de trabalho é um contrato consensual. Muito bem. Quarto elemento, quarto requisito: manifestação da vontade das partes, não é? Nós sabemos que as partes contratantes precisam dar o seu de acordo. Ninguém é obrigado a trabalhar, ninguém é obrigado a contratar como empregador contra a sua vontade. Portanto, você, trabalhador, que não quis trabalhar, não celebrou um contrato de trabalho. O que existe ali é uma relação de escravidão. Se você trabalha mesmo não querendo assinar o contrato de trabalho, você na verdade é escravo. Portanto, a manifestação da vontade no momento da celebração do contrato é fundamental. Você tem que concordar em trabalhar. Você tem que concordar, contratar alguém para trabalhar para você. Então você, trabalhador, você, empregador, deve manifestar sua vontade. No entanto, nós sabemos que o contrato de trabalho é um contrato de adesão. Você, trabalhador, não definirá as condições de trabalho. Você, trabalhador, não poderá escolher o horário de trabalho. Você não escolherá o salário que você receberá. Quem define essas condições de trabalho, quem define valores que serão pagos é o empregador. O trabalhador faz a opção se ele se aceita, se ele se sujeita a estas disposições ou não. Mas a elaboração do contrato fica um pouco limitada em relação à vontade do trabalhador. Por quê? Porque o trabalhador simplesmente adere ao contrato já pré-determinado, considerando que esse contrato é redigido pelo empregador. O empregador é que estipula as condições de trabalho. A aquiescência, que é a manifestação de vontade do trabalhador, é no sentido de se aceita ou não aquelas condições. Muito bem. E também um requisito chamado acidental. Este não é obrigatório, porque todos estes são: manifestação da vontade obrigatória, a forma quando exigida pela lei é obrigatória, licitude do objeto é obrigatória e também capacidade das partes é obrigatória. Mas o elemento experiência do trabalhador é um elemento acidental. O empregador pode exigir que o trabalhador demonstre que já desenvolveu aquelas atividades anteriormente, mas há um prazo máximo. O trabalhador não pode ser exigido com experiência acima de 6 meses. Então, o prazo máximo de experiência são 6 meses. Veja, alguns empregadores insistem em exigir que o empregado, o trabalhador, comprove experiência de 1 ano, 2 anos. Esta exigência é nula. A exigência máxima é de 6 meses naquela área para a qual o empregador está contratando. Muito bem. E eu pergunto, senhores, qual é o efeito se faltar um destes requisitos chamados requisitos essenciais? Se faltar a capacidade das partes, se faltar a licitude do objeto, se faltar a forma exigida pela lei, ou se faltar a manifestação de vontade. É claro, o contrato tem um vício, e este vício gera uma nulidade.
Em direito do trabalho, a diferença entre nulidade relativa ou absoluta, tão famosa no direito civil, a nulidade relativa chamada de anulabilidade, não é tão relevante no direito do trabalho. Essa diferenciação não é tão relevante, porque todas as nulidades no direito do trabalho não retroagem. O efeito das nulidades é ex nunc, portanto não há efeito retroativo em uma nulidade. Se você trabalhou mesmo com um contrato ilícito, mesmo com um contrato ilícito no sentido de irregular, um contrato em que há falhas nestes elementos, você faz jus aos seus direitos, né? A única exceção aqui é aquele que trabalha prestando uma atividade ilícita não tem qualquer direito trabalhista. Aquele que desempenha uma atividade ilícita não pode exigir do seu suposto empregador qualquer direito trabalhista. Afinal, o judiciário não pode se valer para beneficiar aqueles que praticam atividades ilegais no sentido de ilícitas, tipos penais, não é? Vejam, então, todas as vezes que faltar uma dessas, a nulidade não será retroativa. O vício será declarado pela justiça, você terá os seus direitos trabalhistas assegurados, mas você não poderá continuar prestando aquela atividade. Muito bem. Um outro elemento relevantíssimo em contrato de trabalho é que o contrato pode ser alterado. Todo contrato pode ser modificado pela manifestação de ambas as partes. Isso é normal. O que nos chama a atenção é que no direito do trabalho, o contrato pode ser alterado unilateralmente somente pelo empregador. Portanto, o trabalhador não tem o direito de modificar o trabalho, o contrato de trabalho, de modo unilateral. Mas o empregador tem este direito. O empregador pode modificar o contrato de trabalho sem a aquiescência do trabalhador. Isto envolve o que nós chamamos de poder de direção. O empregador é que comanda o desenvolvimento da relação trabalhista. Portanto, ele tem o poder de modificar em algumas situações. Nós chamamos isso de jus variandi. Jus variandi consiste no direito que o trabalhador tem de sofrer essa alteração contratual. Jus variandi consiste no direito que o empregador tem de modificar o contrato de trabalho. E o empregado, o trabalhador, é obrigado a aceitar estas modificações. Muito bem. Estas modificações, então, envolvem essas condições de trabalho, os momentos, os locais. Temos aqui exemplos. Eu, empregador, posso exigir uma mudança de local de trabalho? Posso. Se eu tenho vários estabelecimentos na mesma cidade, em cidades diferentes, eu posso mudar o meu trabalhador? Posso. De local, posso. Posso mudar o turno dele? Posso também. O horário de trabalho também pode ser alterado. Eu posso reduzir a jornada dele, mesmo que ele não queira? Posso. Como esta redução de jornada, desde que não haja alteração salarial, desde que não haja redução salarial, é considerada um benefício, eu, empregador, também posso modificar a jornada de trabalho, reduzindo-a sem alterar o salário do meu trabalhador. Muito bem. E última figura desta videoaula de hoje. A propósito, só para vocês, não é? A concorrência já foi para casa dormir. Hashtag 10 vezes a melhor, não é isso? Muito bem. Olha, preste atenção. O contrato de trabalho, como qualquer negócio jurídico, tem início, tem desenvolvimento e também terá o seu fim. É possível que o contrato de trabalho dure por prazo determinado, é possível que o contrato de trabalho tenha um prazo indeterminado, mas o contrato chegará ao seu fim algum dia. E quando o contrato chega ao seu fim, nós temos a chamada extinção. Quais são as formas usuais de extinção? Vejam, as formas mais comuns para um contrato de trabalho extinguir é por vontade do trabalhador,
por vontade do empregador. Então, pela vontade, afinal, foi a vontade que iniciou o contrato. A forma mais comum é que a vontade encerre este contrato. Vejamos bem, quando o trabalhador tem a vontade de extinguir o contrato de trabalho, mas não houve infração do empregador, quer dizer, ele, trabalhador, não tem motivos, e ele não precisa ter motivos para extinguir o contrato de trabalho. Então, ele, trabalhador, não sofreu qualquer tipo de infração contratual praticada pelo empregador. Aqui nós temos a famosa demissão. O trabalhador comunica sua demissão, embora usualmente nós tenhamos o termo pedido de demissão. Mas o trabalhador não pede demissão, porque o pedido pressupõe uma aceitação. E no caso concreto, quando o trabalhador comunica sua demissão, ele não é obrigado a receber a aceitação do empregador. O trabalhador aqui comunica sua demissão e não espera a aceitação do empregador. Não é preciso. Portanto, a demissão é um comunicado. Vejam, quando o trabalhador comunica sua demissão, ele tem algumas verbas trabalhistas para receber. Basicamente, o salário pelo mês trabalhado, a remuneração pelo mês trabalhado, isso já é normal, mas há sempre também duas grandes verbas trabalhistas. Ele tem direito a 13º proporcional, que é a chamada gratificação de Natal, e ele também tem direito às férias proporcionais com o terço, não é? Então, quando o trabalhador comunica sua demissão, duas grandes verbas trabalhistas, 13º proporcional e férias proporcionais. Mas é possível que o trabalhador também decida extinguir o contrato de trabalho porque houve aqui uma infração. O empregador desrespeitou o contrato de trabalho. Então o empregador infringiu esse contrato. Aqui nós temos a chamada rescisão indireta. A rescisão indireta constitui uma modalidade extintiva declarada pela Justiça. Na comunicação de demissão, basta que o trabalhador envie para o empregador um comunicado dizendo: não trabalharei a partir do dia tal, e aí ele inicia o cumprimento do chamado aviso prévio, não é? Já na rescisão indireta, o trabalhador que teve o contrato de trabalho infringido busca o judiciário trabalhista e pleiteia esta rescisão no judiciário trabalhista. O trabalhador, depois que ajuiza a ação, não é obrigado mais a voltar na empresa para trabalhar. Então não há que se falar em aviso prévio quando a rescisão indireta é ajuizada no judiciário. E quais os motivos que levam o trabalhador a invocar a rescisão indireta? O que pode ser considerado infração do contrato pelo empregador? Bem, basicamente nós temos aí atitudes do empregador que desrespeitam o trabalhador. Dentre elas, o trabalhador é ofendido fisicamente ou na sua honra pelo empregador. Então o empregador pratica ofensas físicas ou ofensas morais em relação ao trabalhador. O trabalhador teve o contrato infringido, pode pleitear rescisão indireta. Outra modalidade, outra situação que justifica a rescisão indireta: o empregador não cumpriu as suas obrigações trabalhistas. Então o empregador tem uma série de obrigações. Nós já vimos que as obrigações são recíprocas, nós já vimos que as obrigações do empregador também são obrigações econômicas, e ele não as cumpriu. O trabalhador também pode pleitear a chamada rescisão indireta. Outra situação muito corriqueira: o empregador passou a exigir do trabalhador serviços que não estavam contemplados no contrato de trabalho. Portanto, quando o trabalhador inicia suas atividades, ao registro na CTPS, carteira profissional, carteira de trabalho, é preciso também que haja um contrato paralelo, um contrato anexo, que defina quais são as atividades do trabalhador. Porque se o empregador resolve exigir de modo excessivo
essas atividades previamente contratadas. O trabalhador passa a ser cobrado com muito rigor, além do razoável. Haverá uma quebra contratual. Mas também, se o empregador resolve exigir atividades que não estão nesta lista de atividades que estão inseridas no contrato de trabalho, quer dizer, a pessoa foi contratada para atividades diversas, e o empregador resolve incluir durante o contrato de trabalho outras atividades que não estavam contempladas ali. Estas outras atividades configuram uma quebra contratual. E uma última hipótese é quando o empregador passa a exigir que o empregado, o trabalhador, se comporte no trabalho ofendendo a moral e os bons costumes. Então, quando o empregador passa a fazer exigências do trabalhador, exigências essas que ofendem os bons costumes, por exemplo, imagine que numa empresa, não vinculada ao ramo do lazer, não vinculada ao ramo de clubes, de recreação, o empregador diga: todas as sextas-feiras as pessoas trabalharão sem roupa. Imaginem vocês se o meio de trabalho agora for biquíni, short. São situações vexatórias, afinal, isto não é uma conduta que seja de acordo com os bons costumes, não é? No Brasil, a cultura é que as pessoas trabalhem com vestimentas cobrindo todo o seu corpo. Também não seria um ato que vá de acordo com os bons costumes exigir que o trabalhador passe a comparecer no seu local de trabalho vestido de burca, por exemplo, não é? Burca, aquela vestimenta utilizada no meio árabe que cobre toda a mulher. Aquele tipo de exigência também no Brasil seria um ato atentatório aos bons costumes, à moral, não é? Vejam, neste caso, nós teríamos também uma quebra da infração, uma quebra do contrato, uma infração contratual, o que justifica a rescisão indireta. Bem, essas duas, com ofensa do contrato ou sem ofensa do contrato, se referem à extinção por vontade do trabalhador. Vamos à segunda possibilidade, quando a extinção ocorre por vontade do empregador. Aqui nós temos duas famosas situações que configuram-se como dispensa. Dispensa. Vejam, quando é o empregador que resolve extinguir o contrato de trabalho, eu tenho uma dispensa. O empregado, o trabalhador, será dispensado. A dispensa se dá sem qualquer motivo, é a chamada dispensa sem justa causa, dispensa imotivada. O empregador simplesmente diz: trabalhador, não quero você mais nesta empresa, não quero mais manter o contrato de trabalho com você. O empregador não é obrigado a manter esse contrato, e ele pagará diversas verbas trabalhistas, inclusive ele pagará a chamada multa sobre o FGTS. É importante lembrarem, senhores, que, com exceção desta demissão em que o trabalhador comunica a sua saída, todas as demais hipóteses de extinção usuais gerarão mais verbas trabalhistas do que simplesmente 13º e férias proporcionais. O pagamento de 13º e férias proporcionais raso é um pagamento típico para quando ocorre demissão. Bem, então, quando o trabalhador é dispensado sem justa causa, ele terá várias verbas trabalhistas, inclusive a chamada multa do FGTS. E é possível que o trabalhador aqui tenha cometido uma infração. Esta infração resultará também na chamada dispensa. Aqui temos a chamada dispensa com motivo, dispensa com justa causa. O empregador, neste caso, promoverá um processo administrativo, uma investigação, o que nós chamamos de inquérito, dando oportunidade de defesa, abrindo para o contraditório, enfim, respeitando o devido processo legal,
porque aqui o empregador ele investiga uma infração do trabalhador para que ele, empregador, aplique sanções. Existem diversas, advertências, suspensão, e a mais grave de todas as sanções é a rescisão do contrato de trabalho com justa causa, a dispensa com justa causa. Aqui o trabalhador perde o direito que ele tinha da multa pelo FGTS, aquela multa indenizatória que incide sobre o FGTS. Quando se rescinde o contrato com justa causa, infelizmente o trabalhador não faz jus a esta multa, ok? Muito bem, senhores, a prova de hoje era isso: contrato de trabalho, formas de alteração, os requisitos e principalmente as formas usuais para a extinção desse contrato de trabalho. Valeu, galera!